prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse tema que é do 5 solas, né? Da Reforma Protestante. Vocês já viram sola scriptura, né? E hoje a gente vai ver os solos Christus, tá? Para isso eu pediria a vocês que abrissem aí, por favor, suas Bíblias em Lucas, capítulo 2. A partir do verso 10, tá? Pode deixar aí, a gente não vai ler agora. A gente vai agradecer a Deus mais uma vez e depois eu quero dar uma breve introdução aos 5 solas para vocês antes da gente chegar no tema de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nosso coração se alegra de poder ouvir a Tua palavra, de ver quão grande obra o Senhor tem realizado nessa comunidade. Que a Tua graça continue, Deus, a agir em cada coração aqui, Senhor. E que Cristo seja entronizado em cada coração, em cada vida, sendo suficiente, ó Deus, para cada um de nós aqui presente nesse dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pessoal, quando a gente fala dos 5 solas, a gente tem uma listinha ali atrás, ó, na parede, vocês podem ver ali. Cada um deles possui um antitipo, que a gente pode dizer, uma coisa contra o qual esse solas foi escrito. Por exemplo, quando a gente fala do sola scriptura, que a gente já estudou aqui, ele vai contra a afirmação de que a tradição de interpretação bíblica, ou até a voz de uma pessoa de autoridade na igreja, pode dizer para a gente o que fazer ou como viver, independente do que a Bíblia fala. Por exemplo, a Bíblia diz, não matarás, ou não adulterarás. E aí o líder vem e fala, olha, não é bem assim, né? Assim, pode ser que aconteça, né? Que você precise adulterar, sei lá. Sua esposa te trair, você vai trair ela também, né? E assim, totalmente contra as escrituras, né? Exagerando para a gente entender o ponto. Mas na tradição, por exemplo, católica, em que a figura do Papa era essa autoridade de o que ele falou tem que ser, né? Muitas vezes se pisava nas próprias escrituras. Então a gente tem o sola scriptura indo contra uma tradição interpretativa que se coloca acima da própria Bíblia. Quando a gente pensa, então, vou pular os solos Christus, o que tem ali na ordem que vocês estão ali? No sola gratia. No sola gratia, o que a gente pensa? É a graça de Deus, vocês ainda vão ouvir esse tema, contra os méritos humanos. Da gente achar que tudo que a gente tem é porque a gente fez por merecer, sabe? Na cultura do trabalho, da escola, é muito comum a gente pensar que é assim que a vida funciona mesmo. Entretanto, quando a gente olha para a nossa própria vida ou como o mundo funciona, você vai ver muita gente que correu atrás, batalhou a vida inteira e não alcançou aquilo pelo qual ela batalhou. E pelo contrário, gente que nasceu em berço de ouro e nunca fez nada para conseguir as coisas e tem tudo de mão beijada, né? Então, onde está o mérito assim na vida, nessas coisas? A gente para pensar. Mas não é disso que o sola gratia fala somente, né? Ele fala dos méritos quanto à salvação, dos méritos de estar diante de Deus. Quem de vocês aqui, em algum momento da vida, já não se achou tão santo, tão consagrado a Deus, que você achava, não, agora é só eu chegar e pedir para o Pai, porque o Pai vai me conceder, né? Que eu estou tão em intimidade com Ele que agora vai, né? Não, meu irmão, sola gratia, né? Só a graça de Deus, só o favor dele, a bondade dele é que nos dá qualquer coisa, não por qualquer merecimento, por mais santo que você seja ou se ache, né? Depois a gente tem ali sola fide, somente a fé. Somente a fé é bem parecido com sola gratia, os solas se completam, né? Mas ele vai contra as obras, né? Somente a fé é aquilo que nos habilita a estar diante de Deus e receber dele a salvação. Tanto a fé é um dom de Deus, quanto a graça, mediante Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Não existe nenhum rito que você execute, não existe nenhuma obra que você faça de caridade, né? Por mais que você seja uma pessoa piedosa e ajude a comunidade ao seu redor, queira tirar realmente as pessoas em necessidade de suas necessidades, da pobreza, da doença, isso não vai te garantir nenhum lugar especial diante de Deus, como os méritos, né? Dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então, com licença que eu estou entrando, né? Eu tenho direito de estar aqui no céu, tenho direito de estar aqui com o Senhor. Jamais, somente a fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele realizou, é que nos completa, que nos torna íntegros diante de Deus, perdoados, reconciliados para estarmos com Ele, né? Soli Deo Glória, né? Que é o últimozinho ali, que eu pulei solos Christus. Ele vai dizer que tudo que a gente realiza, né? O propósito final do próprio mundo, do próprio universo, imagina que o universo é o sorriso de Deus Pai para o Filho Jesus, né?
tudo que a gente realiza, então, completa para que a glória de Deus seja mais elevada ainda, para que Deus seja adorado, para que Ele seja bendito para todo sempre. Seu trabalho, o jeito que você cria seus filhos, como você estuda, como você se porta com seus vizinhos, como você compra, como você gasta seu dinheiro, como você investe seu dinheiro, como a gente falou aqui mais cedo. Tudo isso tem um propósito final da glória de Deus. Ou seja, ele é contrário à própria história, narrativa humana de sucesso, de fama, de trazer glória para si mesmo, de construir um nome, né, que vai perdurar para sempre, ou até mesmo de ídolos que a gente levanta, que a sociedade hoje em dia tem, né, como ídolos de fama, sucesso, sexo, aceitação, seja lá o que for, que ocupe esse lugar de Deus, ele é quebrado, né? Ele é jogado ao chão por esse princípio que toda glória é dada somente a Deus, né? Porque toda capacidade, como o Tiago disse aqui mais cedo, todo dom que você tem, toda capacidade que você tem de trabalhar, de estudar, foi Deus mesmo que te deu. Então a gente deve devolver isso a Deus em gratidão e em glória. E o Solus Christus, então, Emerson, que é o tema de hoje? Ele é o oposto de quê? A que ideia, né? Ele não tem um ponto específico, né? Contra o que ele é exatamente. É claro que a gente tem ideias, né, que ele é contra a salvação por algum outro nome, alguma outra divindade, contra o mérito de intermediários entre Deus e os homens, né, que não seja Jesus Cristo. Mas, de certa forma, o Solus Christus ele não é só isso, mas ele abarca todos os outros 4 solas. Ele é como se ele fosse o cume deles, né? A gente está construindo um edifício que culmina no Solus Christus, porque ele tem em sua base todos os elementos dos outros 4 solos que foram trabalhados antes, tá? Então, por isso, hoje, quando a gente vai falar desse tema, a gente tem que escolher alguns assuntos dentro do que Jesus realmente é somente, né? Solus Christus é somente Jesus, ou somente em Jesus nós temos alguma coisa. Quem já viu aqueles quadros, na casa dos meus pais tem disso, teve uma época que vendia muito esses quadros, um quadro grandão assim, Jesus é, e aí vem um tanto de versículo, o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Raiz de Davi, o Leão de Judá, já viram? Já viram esse quadro? Então, aí o da minha mãe, por exemplo, tem assim umas 30 coisas, aí depois não cabe mais, né? Tem só os versículos, né? Do que ele é, vai lá e vê o resto, né? Se a gente fosse falar de Solus Christus, então, sobre tudo que Jesus é, seria uma grande aula de cristologia e não ia dar nem tempo de vocês querem me ouvir, né? A fome ia bater antes aí, a gente ia embora, né? Então, a gente precisa escolher algumas coisas, né? Que foram a ênfase da reforma contra a qual eles estavam protestando e também alguns pontos centrais do ministério encarnado de Cristo, que está aí nesse verso. Vamos ler, sem mais delongas. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Os pastores, né? Os anjos apareceram para os pastores lá em Belém, quando Jesus estava prestes a nascer, tá? Esse é o contexto. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Pessoal, a gente acredita, pelo próprio princípio do Sola Scriptura, que toda a escritura é inspirada por Deus. Que Deus ali inspirou aquelas pessoas que iriam escrever para que cada palavra estivesse em seu devido lugar, como tem que estar. E a gente, em nossas traduções, a gente chega muito próximo do que foi no texto original, né? Grego, hebraico e tal. E então essas palavrinhas que foram usadas pelo anjo aqui para dizer o que Jesus é, Salvador, Cristo e Senhor, são os elementos que vão alimentar para a gente, então, o que seria esse Solus Christus. O que somente ele pode suprir essas categorias em todo o mundo, desde que veio Adão até a última pessoa que vai nascer, só Jesus pôde ser essas coisas plenamente, tá? Então, a gente vai explicar hoje, vamos trabalhar outros textos bíblicos que vão esclarecer para a gente esses 3 termos, tá? Salvador, Cristo e Senhor, tá bom? Primeiramente, então, aí a gente já vai começar com o Salvador, né? O que é um Salvador, gente? Se a gente for pensar, a gente pensa em Jesus como Salvador, nos livrando da morte, da condenação eterna, né? E a gente já vai para o sentido escatológico, né? Do fim dos tempos, da gente sendo redimido dos nossos pecados e tudo mais. Mas essa palavra tem um contexto mais imediato, assim, na cultura grega e na cultura hebraica, né? Em grego é a palavra soter, que quer dizer tanto curador, libertador, restaurador, manutensor, da ordem, achei que não ia conseguir, e assim por diante.
Em hebraico também, olha só. Peguei 2 textos aqui do Antigo Testamento, não precisa abrir. Deuteronômio 22, 27, por exemplo, fala de uma mulher que foi atacada no campo e não houve quem a socorresse, quem a salvasse. Né? Esse termo aí, quem a salvasse, é o termo hebraico para Salvador, que é Moshia em hebraico, muito parecido com o próprio nome de Jesus, né? Yeshua, né? Da mesma raiz. Né? E não houve quem a livrasse. A Bíblia de vocês deve aparecer assim muitas vezes, Deuteronômio 22, 27. É quando aparece esse termo Moshia na Bíblia hebraica. Depois vai aparecer também em outras referências em Deuteronômio, mas aparece também em Juízes 3:9, quando a gente tem um juiz, Deus levantando alguém para salvar Israel dos seus inimigos físicos mesmo, daqueles que estavam matando os israelitas. Diz assim o texto, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Moshia, né? Yoshia, que os salvou, né? Que é Otiniel ali, parente de Caleb, amigo do Josué, né? Do Joshua. Né? Então, a gente poderia traduzir então num termo mais moderno, assim, o que seria um salvador? Alguém que chega na hora do aperto e livra aqueles que estão em necessidade, o salvador dos fracos e oprimidos por herói, né? Salvador seria esse herói, esse cara que na hora do aperto vem lá e resolve tudo que precisa resolver, e livra quem estava em apuros e coloca eles em um bom lugar, né? Então já vai mudando aí a chavinha na sua cabeça para a gente não pensar em Jesus somente, né, como esse salvador escatológico, que ele também é, mas como esse herói, né? Essa pessoa que vem e resolve tudo que precisa ser resolvido e é imbatível, né, digamos assim. Vamos seguir, né? É interessante a gente pensar nesse conceito, porque quando a gente chega nos Salmos e nos Profetas, o termo Salvador já não é mais aplicado tanto assim para pessoas específicas. O termo Salvador passa a se pertencer a Deus somente, né? Ele é o Salvador de Israel. Ele é aquele que realmente é um abrigo, é uma rocha segura, é aquele que há de socorrer o seu povo em um momento de necessidade. Porque simplesmente ser livre dos inimigos físicos que atacavam Israel não era tudo que Deus tinha para o seu povo. Deus tinha algo mais, Deus tinha um pertencimento, uma identidade, uma reconciliação, uma adoção, para que o povo de Israel viesse a ser não somente seu povo, mas também seus filhos, e que estariam ali em intimidade com Deus Pai, guardados, protegidos, seguros, como a galinha acolhe seus filhotes debaixo das asas. É essa figura, então, que a gente tem já nos Salmos e nos Profetas. E no Novo Testamento, Emerson? Ora, no Novo Testamento é que a gente tem essa inovação, de fato, de dizer que a gente vai ser salvo de algo mais, não simplesmente de problemas corriqueiros que apareçam no momento, de um bandido que tentou te assaltar, de repente chega o herói, sai daqui e tal, né? E prende, joga ele na cadeia, só dá um sopro congelante e já era, né? Não é só isso. Tem algo muito mais perigoso do que esse bandido que possa aparecer na sua frente no mundo. Leia comigo agora, eu vou pedir para vocês abrirem Romanos capítulo 5. A partir do verso 8. E eu já introduzo aí uma perguntinha para vocês irem pensando. Do que então nós somos salvos? Através da obra de Jesus. Ele é o nosso Salvador de quê? Romanos 5, 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É isso aí. Então, gente, do que a gente está sendo salvo aqui, né? Estamos sendo salvos de nós mesmos, estamos sendo salvos dos nossos pecados, da vida que a gente levava, da inimizade com Deus. E o finalzinho ali, o verso 8, né, verso 9, deu pra gente aí, ó. A gente está sendo salvo da ira de Deus. Salvação quer dizer que a gente não vai ser alvo do juízo de Deus que há de vir sobre toda a terra e sobre toda pessoa. Porque todos nós somos merecedores, se vamos falar de méritos, né? Somos merecedores da ira divina.
do castigo de Deus, porque basta um deslize em toda a sua vida, de quantos anos seja lá você tenha, para que você se torne totalmente condenável. Pensa aí no direito criminal, aí na vida mesmo, né? Você nunca fez nada de errado a vida inteira. De repente, você bebe, dirige e atropela alguém. Né? Fala, não, mas ele nunca fez nada de errado, deixa ele ficar solto. Não, já era, meu amigo. É um deslize que vai afetar toda a sua vida. Né? E assim, isso na lei dos homens. Imagina diante da lei de Deus. Muito mais, né? Alguém que é muito mais justo, mais santo. Por isso, toda a humanidade, desde Adão, merece a condenação justa de Deus, que é o justo juízo do Senhor. E qual o jeito, então, de não receber isso, né? Deus vai desistir de derramar sua ira? Não. Deus deu um jeito de derramar sua ira, mas não acertar aqueles que ele escolheu, né? Como? Né? Derramando sua ira sobre um representante, que é Jesus Cristo, né? Só ele. Aí entra esse papel de salvador de Jesus. Só ele é que se coloca na frente daqueles que ele quer proteger e diz, me leva no lugar, né? Pode me consumir com toda a sua ira para que esses sejam preservados, né? Então, Cristo paga através da sua morte e da sua ressurreição o preço pelos pecados que sacia essa ira de Deus. Então, quando nós estivermos diante de Deus no juízo final, né? A gente pode dizer, eu confio em Cristo, eu confio na obra que Ele fez, porque é só Ele, né? Aí já tem um ponto aí do Solos Cristos. Porque é só Ele que é capaz de me livrar da ira divina, da ira vindoura. Ele é que me representa diante de Deus e eu estou conectado nele, eu estou em Cristo e por isso eu não recebo essa punição, esse castigo divino, né? Somente Ele nos permite escaparmos da condenação justa e sermos reconciliados com Deus. Então, esse é o primeiro ponto, tá? A gente vai trabalhar 3 pontos hoje. Esse é o primeiro ponto do Solos Cristos. Jesus é o único Salvador. Não existe salvação em nenhum outro nome. Não existe nenhuma outra forma de se livrar da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Não existe nenhuma mandinga, nenhum ritual, nenhum sacrifício que você possa fazer, seja de algum animal, seja de alguma pessoa, seja de si mesmo, que vá te livrar da ira vindoura. Somente Cristo. É o que está lá em Atos capítulo 4, né? Se vocês quiserem abrir, mas não precisa, vou ler um versículo só. Atos 4:12. Esse é o primeiro princípio aí do Solos Cristos, então. Diz assim, eu lembrei de uma música do João Alexandre, quando estava escrevendo, que já viu aquela, quem tem herói para na hora do aperto dar a solução, né? Que Cristo vai voltar, acredite ou não, né? Ele fala disso, né? Você tem um herói de bolso, né? Que na hora que você está passando aperto, você vai, vem cá, me ajuda aqui. Não tem, né? Não é assim que funciona. Mas em Cristo a gente tem essa segurança, né? De que ainda que a gente sofra o mal aqui hoje, a gente tem uma segurança eterna, né? Que a gente vai estar com Ele. Diz assim, Pedro, no discurso ali, depois de ter sido preso, o pessoal fala, para de pregar esse Jesus, não para, só. Pode curar os outros, cura os outros que é legal, né? Mas falar de Jesus, pô, pra quê, né? Um só milagre, né? Só poder, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus não, né? E aí Pedro diz, olha, não tem como eu parar de pregar Jesus, porque não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tá vendo? Esse texto, então, ele aponta para todos esses elementos salvíficos que eu já falei de Jesus e centralizando nele essa questão da salvação. Não existe outro mediador, não existe outra pessoa a quem a gente possa recorrer salvação, não existe o herói de bolso para a gente ir lá e pedir ajuda na hora. Não tem, gente. Não tem o santinho, tá? Não. Se eu estou com problema para casar, vou orar para Santo Antônio. Se eu estou com problema para viajar, vou orar para Santa Edviges. Se eu estou com problema de causas impossíveis, eu vou pedir para Judas Tadeu. Se eu estou com... Não tem isso, gente. Não tem esse panteão, não tem esses mediadores. A Bíblia é a fonte de revelação de quem Deus é e Ele mostra para a gente, então, através das Sagradas Escrituras, que a salvação é somente através de Jesus, tá bom? Por isso, né, a necessidade da gente pregar o Evangelho o tempo todo, né? Você pensa, quem não conhece Jesus, quem não ouviu Jesus? Meu irmão, vamos levar Jesus para Ele o tempo todo, no seu trabalho, na sua escola, na rua, na padaria, é onde você estiver, né, sempre lembrando que o único jeito de ser salvo é através de Jesus, porque Ele é que nos livra da ira vindoura, né? É Ele que pode nos salvar, né? E aqui tem uma coisinha interessante para a gente já partir para o segundo ponto, que é o quanto algumas pessoas pegam a literalidade desse versículo e acabam construindo uma heresia, uma doutrina, no mínimo, heterodoxa, né? Quer dizer, então se é só pelo nome de Jesus que eu posso ser salvo, existe uma doutrina ao redor do nome, né? Como assim, Emerson? Ora, se você diz Jesus, você não é salvo, porque o nome original dele é Yeshua.
Então os americanos, quando dizem Jesus, está indo todo mundo para o inferno, porque não é Jesus, é Yeshua. Nós brasileiros, quando dizemos Jesus, estamos todo mundo indo para o buraco, porque estamos falando Jesus, né? Nome não se traduz. Você chama Everton. Se você for para os Estados Unidos, como que eles vão te chamar? Everton. E aí a gente constrói toda uma bobeira, né? Uma heterodoxia, para dizer que precisa ser o nome exato, né? Que existe um poder mágico nesse nome, tá? E não é disso que o texto bíblico está falando. Ele não está falando de magia, nem de um Deus ingênuo, né? Eu falei que o pessoal fala assim, tá todo mundo fazendo errado, 2000 anos de história, todo mundo indo beleléu, porque ninguém descobriu o nome de Jesus, né? Deus não faz pegadinha com a gente, pessoal, tá? Então, pensa só, né? Tantas línguas, tantas formas Jesus foi chamado, né? Mas se referindo à mesma pessoa, e esse é o ponto, né? Não há outra pessoa. A questão nome em hebraico, Shem, né? Que é a cultura aqui na qual o Novo Testamento está sendo escrito, se refere à identidade, a quem a pessoa é, né? Não existe outra pessoa que possa salvar a gente, né? Que pessoa é essa? Essa aqui que estão vendo, esse nome aí, Jesus, né? Por isso, algumas traduções até tentam tirar o nome e fica bom às vezes. Olha só, tem a SBP, por exemplo, que é uma tradução portuguesa, ela diz o seguinte, Sociedade Bíblica de Portugal, traduz assim, e não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que possa nos salvar. Aí, né? Fugiu da, né? Melhor, né? Ninguém, nenhuma pessoa, né? Fica bem mais claro pra gente e evita heresia, né? Legal. Por isso Paulo diz lá, então, estava falando da missão, né, em Romanos 10, né? Como ouvirão se não houver quem pregue, como crerão se não houver quem ensine, né? A gente precisa estar sempre pregando o evangelho mesmo para que mais pessoas sejam alcançadas e ouçam falar de Jesus. Segundo ponto, então, dos solos cristos, pessoal. Esse é mais complexo um pouquinho, porque a gente leu lá no Evangelho de Lucas falando o seguinte, porque vos nasceu em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Estamos aqui em Cristo, né? Cristo, pessoal, não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Jesus Cristo, né? Igual Emerson Amaral, né? Não, gente, não é o sobrenome, é uma função, é um cargo, é um título que Jesus tinha, que traz consigo uma bagagem muito grande ali do Antigo Testamento, que é a teologia do que era o Messias, né? A palavra Christos, em grego, é ungido, né? O untado, o amanteigado, né? Pensa isso, vai untar a forma, né? Passar a manteiguinha lá, né? Em que situação passava a manteiguinha em alguém no Antigo Testamento? O óleo, né? É o Mashiach, é o Messias, né? Quando alguém era consagrado para algum ofício diante de Deus, né? E existiam 3 ofícios principais que recebiam essa unção, né? Que era o profeta, o sacerdote e o rei, né? Cristo traz em si, é o que a gente chama do tríplice ofício de Cristo, essas 3 funções. Cristo é tanto profeta, quanto sacerdote, quanto rei. Nunca houve na história do Antigo Testamento, desde que Deus criou o mundo, alguém que cumprisse esses 3 ofícios em si mesmo, sabe? A gente já teve profeta sacerdote, Jeremias, Ezequiel eram profetas sacerdotes, mas não era rei, né? A gente já teve rei profeta, né? Davi, né? Ele era um rei e ele profetizava, né? Ele fala lá no final de 1 Samuel, que o Espírito de Deus está sobre mim, colocando palavras na minha boca para declarar o que eu declaro, né? Então, Davi era profeta. Mas, né, os 3 ofícios a gente vê eles cumpridos somente na pessoa de Jesus, realmente, né? E eu queria falar, então, um pouquinho sobre cada um deles, né? Olha aí, profeta, então, vamos começar por aí. Hebreus, capítulo 1. Mais cedo eu estava conversando com o Tiago ali, eu estava lembrando disso que eu vou falar aqui agora. O quanto Deus sobeja, né? Deus dá com sobra, né? Que assim, ele podia dar só aquilo ali que é suficiente, né? Sim, a gente já estaria muito feliz. E Deus dá mais, né? Deus dá mais, Deus faz muito mais do que a gente pediu ou pensou mesmo, né? E aqui mais uma vez a gente vê isso, olha, na figura de Jesus. Olha comigo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, ou seja, a forma que Deus se comunicava no Antigo Testamento era por profecia. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Opa, subiu o nível, hein? Olha aí. Jesus podia ser só o profeta, né? Vamos pausar um pouquinho. Moisés profetizou lá em Deuteronômio 18, eis que um dia virá um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, né? Porque ele operará os mesmos sinais e tudo mais, dará uma nova lei para vocês, assim como eu dei uma lei, ele será como eu, né?
fará sinais, maravilhas, promulgará a lei de Deus para vocês. Aí você pensa, não, beleza, um novo Moisés para mim já é suficiente. Aí Deus não, Deus manda o próprio filho, né, para ser esse profeta, né? Podia ser só aquilo, mas Deus dá mais. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nossa, não é pouca coisa não, né? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, mais uma vez amarrando aí a redenção, olha, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Essa superioridade, pessoal, é o que eu estava falando de Deus sobejar, né? Dele dar mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. E o próprio capítulo 1 de Hebreus e capítulo 2, o autor está defendendo o ponto que Jesus é superior a qualquer ser humano, né? Até aos anjos, né? Ele é superior a Moisés, ele é superior a Davi, ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos, porque a qual anjo Deus um dia declarou, tu és meu filho, hoje te gerei? A nenhum, né? Ele é o criador de todas as coisas, tudo existe por causa dele e para ele, né? Ele é a voz de Deus para nós, ele é o verbo divino, como a gente lê em João capítulo 1, e o verbo, né, estava com Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Ele é a própria palavra encarnada e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que era antes compartilhada com algumas pessoas, ela mesma agora desce, encarnada, e comunica para nós, então, toda a vontade de Deus. É uma revelação superior para tratar também de uma redenção superior, de uma salvação superior. E isso a gente só encontra em Jesus de fato. Então, nesse ponto aqui do Solus Christus, a gente pensa que Cristo é suficiente para nos comunicar a palavra de Deus e a vontade de Deus quanto à salvação e quanto à forma como a gente deve viver. Vocês devem ter ouvido aí no último encontro do Sola Scriptura que a palavra de Deus ela é para nós regra de fé e prática, né? Ela é suficiente para nos dizer tudo aquilo que a gente precisa crer e como a gente deve viver. Quando a gente pensa assim, então, que outras pessoas precisam complementar alguns elementos que às vezes podem até contradizer as escrituras para que a gente saiba como viver, isso está indo contra os princípios ali da palavra de Deus e os princípios da reforma. Quando a gente pensa, por exemplo, não, mas minha vida está tão bagunçada, não, preciso ir lá naquele irmão que revela as coisas, sabe? Né? Porque ele que vai me direcionar, né? É o vidente gospel, né? Assim, não tem a bola de cristal, mas ele tem alguma coisa lá. E todo mundo já passou por alguma situação assim. Se você não passou, dê glória a Deus, né? Porque, né? Eu já fui enganado assim, né? Porque a gente quer algo mais, né? Viver a vida aqui está muito confusa. Já para a Bíblia, esperar para ela me guie, eu quero que alguém fale uma coisa mais pessoal, mais minha, assim, sabe? O que eu vou trabalhar, o que eu vou ser, se eu vou ser pastor ou não vou, né? Se eu vou, sei lá, se eu vou viajar, né? E a gente vai lá querendo ouvir as melhores coisas possíveis, né? Já aconteceu de você ter uma pessoa assim, às vezes na sua igreja, ou no bairro, e você pecar e não querer ir lá na pessoa? Ela vai revelar meus pecados, tudo, né? Então aí você fica com medo da pessoa, você não tem medo do juízo de Deus, não, né? Você tem medo da pessoa e de ser exposto, né? Gente, é só Jesus. Jesus indica pra gente, como profeta, que a gente não precisa de profecias adicionais para manifestar a vontade de Deus pra gente. Ou o seu plano para o seu povo, né? Uma vontade oculta, né? É assim que surgem muitas falsas profecias, de que o mundo vai acabar, de que Jesus está voltando. Olha aí o Covid que a gente teve, né? Muita gente falou, não, agora acabou, Jesus está voltando, é o início da tribulação, é o anticristo e tal, e estamos nós aqui de novo, reunidos, buscando a Deus de novo, e glória a Deus, o mundo não acabou ainda, né? Porque Deus ainda tem um plano para nós, né? Por quê? Porque a palavra diz isso, né? Diz que haverá sinais no final dos tempos, né? De que Ele vai voltar. Então, a gente tem que ficar de olho na palavra, né? Não ouvindo fulano, ciclano, que tenha revelações mais especiais ou adicionais à palavra, tá? Eu não estou dizendo aqui que não existe o dom de profecia, que Deus não pode usar alguém para revelar alguma coisa específica na sua vida, mas nesses momentos, e quando Deus usa esse tipo de dom, né, são coisas que são de acordo com a palavra, não coisas que te fazem te desviar da palavra, né? Por exemplo, eu tenho um caso na família, de uma prima minha que faleceu, porque uma pessoa chegou lá e entregou uma profecia para ela falando que ela tinha que ter um filho e que ia ser um menino, né, esse filho e tal, mas ela não podia, ela tinha gestação perigosa, né, com risco. Ela procurou engravidar e tudo mais e tal, para ter esse filho, porque isso ia restaurar o casamento dela e tal. Cadê isso na Bíblia, né? E aí não é Deus que restaura mais não, né? E aí foi toda a complicação e tudo mais, mas pro fim da gestação descobriu que era uma menina, né?
E quando a menina nasceu, ela teve hemorragia, a minha prima, e ela morreu. Né? A prima morreu e... Né? Que casamento que foi restaurado. Cadê o menino, né? Sim, né? E a pessoa continua vivendo a vida, né? A pessoa que dá esse tipo de profecia, né? Triste, né? Triste história para toda a família. Por quê? Não olhou para o solos Cristo. É só Jesus, gente. Só Jesus comunica para a gente através das Escrituras quem Ele é. E não é aparições místicas de Jesus que pode acontecer, né? Mas não é Jesus esperar Jesus descer do céu, falar com você em sonho, né? Não é. Já está escrito o que Ele tem para dizer para nós. Segundo ponto, então. É o aspecto do sacerdote, dentro do Cristo, tá, gente? Que tem 3 ofícios, tá? Eu tenho até que horas? Pensa comigo, o profeta, ele é alguém que ouviu Deus, né? Ele ouve Deus e leva diante do povo aquilo que foi a vontade de Deus, que foi comunicado para ele. Esse é o sentido mais comum. É claro que o profeta também intercede pelo povo. A gente vê isso em várias situações. Deus fala para Jeremias, para de orar por esse povo, porque eu já decidi que eu não vou perdoar essa geração, não, eu vou condenar ela. Ou seja, Jeremias tinha o costume de vir até Deus, orando até o povo. Nisso é uma figura muito parecida com o sacerdote, né? O sacerdote também tem essa dupla função, mas é inversa. O sacerdote ele mais leva petições do povo para Deus do que comunica a vontade de Deus para o povo, né? A gente tem uma menção só nas Escrituras, 2, né? Do sacerdote abençoando o povo em nome de Deus, que é a bênção arônica, né? O Senhor te abençoe e te guarde e tal. Isso aí que era feito em determinados momentos. E a gente tem também o dia da expiação, o Yom Kippur, anunciado ali, prescrito, em Levítico capítulo 16, que era uma vez por ano, o povo deveria fazer 24 horas de jejum e ao fim desse período levar ao templo um sacrifício, onde eram sacrificados 2 bodes, né? Um pelo povo e outro pelo sacerdote, né? Outro sacrifício na verdade, e um bode era lançado ao deserto. E aí, então, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue ali para pedir o perdão a Deus, mais uma vez intercedendo pelo povo, e aí quando ele saía de lá, ele comunicava que Deus havia perdoado o povo, que ele saiu vivo. Porque acontecia do sacerdote morrer lá dentro, né, gente? Quer dizer que Deus não tinha aceitado aquela oferta como expiação, né? Então a gente tem, por um lado, o profeta levando a vontade de Deus para o povo, e agora a gente tem o sacerdote, então, levando o povo para Deus, tá? Esse é um papel de Jesus muito importante também. Quando ele estava no céu e desceu até nós, o Verbo se encarnou, esse aspecto profético do ministério de Cristo. E esse aspecto sacerdotal é quando ele vem, faz carne, acolhe, né, ali as ovelhas que lhe pertencem, né? E como ele diz lá no Evangelho de João, Senhor, aqueles que o Senhor me deu, não deixei que nenhum deles se perdesse. É essa segurança, né, de espiar, de cuidar e de apresentar aqueles que pertencem a Deus, então, a Deus Pai, né? Essa é a figura sacerdotal de Jesus. Por isso a gente pode dizer que entre Deus e nós existe uma pessoa aí no meio, de fato. Existe alguém que media a nossa relação com o Pai. Porque se a gente chegasse diante de Deus imediatamente, né, sem mediação, a gente seria consumido por toda a sua glória, por todo o fogo da sua presença, né, de sua justiça e sua santidade, né? Pensa aí, o sol é tão lindo e quentinho, vou abraçá-lo, vou ficar olhando para ele, vou lá dar um abraço no sol, né? Não ia sobrar nada, né? Não ia sobrar nada. A gente precisa de um monte de mediadores para aguentar o sol. Inclusive, eu recomendo um documentário para vocês, não tem nada a ver com isso, mas é da National Geographic, que se chama One Strange Rock, né? Uma rocha estranha, né? É o Will Smith que apresenta, gente, bem legal. Tem na Disney. E lá ele mostra, por exemplo, como que a Terra é um milagre, né? São astronautas que ficaram 1 ano ao redor da Terra, lá na Estação Internacional, e eles observam como que a vida na Terra é um milagre. E no episódio, acho que 3, fala sobre o Sol, né? Como que o Sol consumiu tudo na nossa galáxia, menos a Terra, né? Fala, por quê, né? Fala, não, por causa da distância. Não, mas a Terra tem um escudo que acontece que protege ela, os campos magnéticos da Terra, né? De movimentação das placas tectônicas e de todos os metais pesados que existem no centro da Terra, faz que a Terra gere um escudo magnético, que é esse campo magnético que a gente mexe com a bússola, né? Esse campo protege a Terra como um escudo, olha que milagre, né? Deus proporciona na vida, né? Esse escudo que impede, né, de ser castigado por essa ira, por esse furor, por essa santidade, por esse brilho do sol, né? E outras coisas também, depois vocês assistam, é bem legal, né? Chama as criançadas para ver, né? Se bem que a Laura ficou com medo. Ele falou lá, o sol não é essa carinha feliz que você imagina, né? Ele é nosso inimigo. Papai, não quero ver, não. Tipo isso, né? Então, né?
Vamos ler aí, 1 Timóteo 2, 5. 5 e 6, não precisa abrir se não quiser, tá? É o texto que vai nos dizer então sobre o sacerdócio de Cristo, de que ele é o único mediador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve apresentar em tempos oportunos, né? Devemos pregar isso o tempo todo. Pessoal, e aí eu entro mais uma vez com esse tema, né, de querer muletas ou acessórios, próteses, para se achegar a Deus, né? Não tem, gente. É só através de Jesus que a gente pode chegar lá. Não tem a vela para o fulano, a vela para o ciclano, no meio gospel, né? A gente procura os irmãos que estão mais pertinho do Pai, já viu? Não, aquele irmão ali é tão consagrado, vou lá pedir para ele orar por mim. Irmão, ajoelhe e pede perdão a Deus, né? E clame ao Senhor, né? Todos os irmãos podem orar uns pelos outros, sabe? Né? O pastor Tiago não está em uma situação especial diante de Deus nesse aspecto, né? Fala, não, só a oração do pastor é que vai me livrar dessa situação. Não existe isso, né? Jesus está orando por a gente o tempo todo, constantemente, incessantemente, intercedendo ao Pai em nosso favor, né? Então, quando a gente se ajoelha, prostra, pede perdão pelos nossos pecados e clama a Ele, a gente se une a essa oração eterna de Jesus que está sendo feita por nós, né? Ele recebe, então, nossas orações e entrega a Deus Pai, ali mediante o Espírito Santo, né? Que retira de nós o melhor, digamos assim, das nossas orações, que até quando a gente pede errado, Deus não nos castiga por isso, mas Ele tira dali aquilo que pode sair de melhor daquela situação e entrega a Deus Pai, para que a gente seja favorecido por Ele, né? Então, Jesus ocupa esse lugar de tanto profeta quanto de sacerdote, mediando a nossa relação com Deus, comunicando a vontade de Deus para nós, comunicando a presença, comunicando graça. É isso que a gente fala na ceia, né? Cada culto que a gente ceia, né? Jesus está ali administrando graça, comunicando para a gente esse pão da vida, que é Ele mesmo, que nos é acessível, através da comunhão, através do pão, através do vinho, está nos lembrando do resgate que Ele deu a si mesmo, do sangue derramado, que provou a ira de Deus, para que a gente pudesse estar em paz com Deus, né? Portanto, nosso segundo princípio, então, solos Christus, né? Somente Cristo, né? Através dele, os verdadeiros redimidos são também feitos sacerdotes e podem mediar também um ao outro diante de Deus, né? Levando a palavra de Deus um ao outro e levando a Deus, né, um ao outro também em oração, né? Porque a gente lê lá em Pedro, né, que nós somos nação de sacerdotes, né? Um reino santo, povo santo, nação santa, um reino de sacerdotes. Terceiro aspecto e último, pessoal, dentro do Cristo, né, a gente falou Salvador, Cristo e Senhor. O último aspecto de Cristo, né, a gente falou profeta, rei, sacerdote e agora o rei. O rei e o Senhor, eu vou amarrar os dois juntos, tá? Que a gente já vai para o nosso final. Porque tem muita coisa a ver uma com a outra, né? Mas vamos distinguir rei e Senhor para começar e depois você amarra? Pode ser, vamos lá. Vamos pensar que o Senhor é um dono, é um proprietário, né? Quando a Bíblia diz que Deus é Adonai, né? Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele criou tudo, então tudo pertence a Ele, né? E, por inferência, Ele pode fazer o que Ele quiser com aquilo que é dele, que Ele fez, né? Ele é dono de todas as coisas. Por outro lado, o rei é o regente, é aquele que administra essas coisas. Você pode ser dono de uma propriedade ou de uma empresa e arrendar essa empresa aos cuidados de outra pessoa, né? Quem é o dono? Você, né? Mas quem está cuidando ali, gerindo as coisas? O rei, o responsável, né? Essa é a distinção que a gente pode fazer entre os dois termos, apesar de serem muito parecidos, né? E, normalmente, né, é mais fácil entender esses termos quando a gente os distingue. Mas Jesus une essas duas coisas nele mesmo, né? Apocalipse 19:16 diz que ele tem na sua coxa e no seu manto escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Ele uniu essas duas coisas e não no nível Rei e Senhor. Deus superou de novo, né? Ele é o Rei de todos os reis, né? Ele é o Senhor de todos os senhores. Existem gente que é dono de alguma coisa nesse mundo? Existe. Mas Jesus é dono das coisas que são dele também, né? De tudo, né? Ele é rei dos... Igual o menino brincando, né? Eu sou isso, não, eu sou o pai dele, né? Então eu sou o pai do pai dele. Não, ainda é o bichão, né? É isso que Jesus é, né? Está acima, ele vem primeiro, né? Então a gente vai amarrar os dois termos, tá? Mateus 21, a gente não vai ler lá, mas é interessante depois vocês leiam, tem uma parábola de Jesus, Mateus 21:33, em que Jesus fala sobre um dono de uma vinha, um senhor,
que aí ele planta a vinha começa a render, produzir uvas e tudo mais, e aí ele arrenda essa vinha para os homens, né? E aí os homens vão e sabotam, né? Sabotam a vinha, o cara vai lá cobrar, me dá o dinheiro do arrendamento e tal, ele vai e bate nos caras, né? Manda os caras embora. Ah, não, toda vez acontece isso. Falou, vou mandar meu filho agora, porque não é possível que esses caras não vão me dar o que é devido, porque é tudo meu, né? E aí vão e matam o filho, né? Também nessa história. É a própria história da humanidade, né? Deus cria todas as coisas e coloca Adão, o homem, ali, o primeiro homem, como representante de Deus, como regente. Ó, tudo isso aqui eu fiz, mas vou deixar sob sua administração, tá? Você vai cuidar, você vai proteger, você vai guardar e cultivar o jardim, e vou te dar uma auxiliadora também, que é a sua esposa, que é Eva, e vocês juntos, então, vão adotar essa missão. O que o homem faz? Eu posso cuidar disso aqui para ele, ou eu posso fazer isso tudo ser meu. É meu, né? Eu quero ser como Deus. Não basta eu cuidar, eu quero que seja meu. Ele come do fruto proibido, todo mundo conhece a história, e não se contenta, então, de ser um vice-rei, né? Um vice-regente da criação, porque Deus era o Senhor e o rei, né? O dono de tudo aquilo, ainda fazia as coisas produzirem, né? Não era Adão que fazia a sementinha cair na terra, crescer e produzir o fruto, gente. Ainda que ele plantasse essa semente, né? De onde vinha essa força motriz que faz as coisas crescerem, o poder da vida, né? Vem de Deus, né? Não vinha de Adão. E aí o homem se rebela contra Deus e acha que pode tomar tudo. E a partir de então começa a estabelecer reinos humanos, né? A gente vê lá Caim, que mata Abel, indo para uma cidade, né? Constituindo ali um reino humano sobre o qual ele governaria e colocaria as suas leis. A gente tem a Torre de Babel, que é o ápice nesses relatos da Antiguidade, né? Gênesis 11, da intenção humana de se rebelar contra Deus mesmo. Falei, vamos fazer um reino para a gente que vai ser tão poderoso e inabalável que a gente vai chegar até os céus, né? Que Deus, o que é a gente que vai dominar tudo de lá de cima, vamos mandar fazer e acontecer. Então a história do reino de Deus, por um período na história, se transforma na história do reino dos homens, onde imperava a morte, o despotismo, né? Leia o livro de Reis, leia o livro de Juízes, leia o livro de Crônicas. E se você tem um pouco de estômago, né? Uma fé mais firme, né? Veja um Game of Thrones, né? Você vai ver que é escândalo. Você faz assim, cara, como que trama, que assassinato, que violência, como assim? Por que as pessoas estão fazendo isso, né? Porque esse é o reino dos homens, né? Em que um quer esmagar o outro, quer pisar, quer passar por cima, quer só a sua própria glória. Já se esqueceram de Deus, né? A tal ponto que as culturas pagãs viam os reis como seres divinos. A gente tem isso na figura dos faraós, a gente tem isso nos reis gregos da antiga Hélade, né? Na época lá da Guerra de Troia e tudo mais. Os reis eram vistos como seres divinos que recebiam de Deus o poder para julgar, para fazer, para decidir, acontecer, e ele deveria ser respeitado, jamais devia ser questionado, né? Daí a gente tem os déspotas, os tiranos, né? Que faziam tudo o que lhes aprazia. Não bastasse isso na história mundial, Israel também quer isso, né? Eu também quero um rei. Não importa se Deus já fala que é meu rei, porque eu não vejo Deus, eu quero um rei que eu veja. Eu quero um rei que eu considere ele Deus para mim, que tudo que ele disser eu vou fazer. O que ele mandar eu obedeço, né? E ele vai lutar por mim, ele vai vencer os inimigos, vai fazer meu país ser forte, poderoso, vai trazer educação, vai trazer saúde, saneamento básico, né? Transporte. Eu quero esse rei para mim. Vamos votar lá, gente. Vamos votar no rei, porque é ele que eu quero, né? Deus não precisa fazer isso por mim, né? É o fulano, é o cicrano que vai fazer, né? Mesma coisa. Samuel, ali, conversando com Deus, fala, Deus, o que esse povo está fazendo? Por que eles estão pedindo um rei, né? Aí Deus fala, Samuel, fala com eles as desvantagens disso. Porque eu era o rei deles, eles estão fazendo isso, né? Samuel vai lá e o povo, não, a gente quer um rei sim. Queremos um rei igual das nações. Eu falo assim, a semelhança dos reis das nações. Vão ser para a gente o que eles são para as nações. E aí, então, acontece, né? Deus dá um rei para eles, Saul, né? Mas até mesmo, mais uma vez, Deus surpreendendo a gente, através de um pedido idólatra, que surge da falta de confiança em Deus, que deseja se firmar em algo que os olhos podem ver, concretos, como confiando aquilo como sendo a salvação para o povo, Deus tira dali uma bênção também. Deus tira dali uma promessa de redenção da humanidade e a restauração, a semente da restauração do reino de Deus entre os homens, através de um homem, Davi, e da semente desse homem, que através dele viria então um rei humano, que seria esse que comunicaria a vontade de Deus para toda a criação, né? A promessa de Deus para o descendente de Davi, ali na aliança de Deus com Davi, em 2 Samuel 7, é uma promessa de um rei eterno. Não é simplesmente Salomão, seu descendente, ou qualquer outro que viria depois, mas um rei, um descendente de Davi que reinaria para sempre,
que restauraria a paz mundial, que faria com que as nações subissem para Jerusalém para querer aprender sobre Deus, e então o conhecimento de Deus encheria toda a terra. Essa é a promessa que Deus coloca em cima de um pedido orgulhoso e arrogante do povo, num desejo de se rebelar contra Deus para que tivesse um outro rei que governasse sobre eles, né? Então, né, assim como o profeta que foi superior a Moisés, que a Bíblia diz que seria semelhante a Moisés, mas foi superior, assim como um sacerdócio superior ao de Arão, que é o sacerdócio de Cristo, a gente tem também a função real de Cristo, que seria superior a Adão, que não só seria uma criatura, mas seria também o próprio Criador. Olha aí, gente, o que João 1 diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O que são essas trevas? O reino dos homens. O reino onde Satanás brinca e apronta, né? O quintal do diabo, digamos assim, né? Onde ele é o príncipe desse mundo, né? Jesus vem como essa luz, né? E as trevas têm que fugir onde a luz vem, porque o Senhor vem para restaurar isso que Deus havia atribuído a todo homem. Então, nosso último princípio aqui do Solus Christus, né, é esse aspecto de que Cristo tem em si as prerrogativas, o poder de restaurar, de fazer em si uma nova humanidade. Uma humanidade de acordo com aquilo que foi planejado por Deus, mas que por causa do pecado, aparentemente, deu tudo errado. Deus opera, então, a redenção das nossas vidas, separa um povo para si através da história, e através desse povo, Deus coloca um rei que há de governar sobre ele, para que a criação, então, seja governada de acordo com os propósitos de Deus. Já não é mais o império das trevas, mas é o reino da luz, e tudo no mundo, então, agora, só vai fazer sentido quando a gente olhar para Jesus, porque ele é o rei, ele é aquele que tem nas mãos as cordas do sentido da existência. É o que a gente vai ler no nosso último texto. Colossenses capítulo 1. Podem abrir suas Bíblias aí, esse a gente vai ler juntos. Do verso 13 ao 23. E com esse texto eu encerro minha mensagem. Olha só como esse texto recupera tudo isso que a gente falou, né? Jesus como Salvador, como Messias, como intercessor, como aquele que leva a palavra de Deus para nós, como sacerdote, como rei, como Senhor dos Senhores. Olha aí. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu tenho que parar aí, gente. Quem é a imagem de Deus? Em Gênesis 1. Adão, né? Ele é a imagem de Deus. Paulo está usando o mesmo termo, tá vendo? Ele é a imagem de Deus, né? Mas quem foi o primeiro homem? Adão. Mas Jesus está sendo chamado aqui do primogênito da criação. Deus está fazendo uma nova humanidade em Cristo, tá vendo? Esse que é a imagem de Deus, literalmente, não analogicamente, né? Ele está criando em si um novo homem, uma nova humanidade. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Lembra que eu falei que ele é o rei dos reis? Ele é o senhor dos senhores, é o pai do pai do pai? Nele, ele é antes de todas as coisas. Não, perdi. Tudo foi criado por meio dele e para ele, só lhe deu glória. Olha lá. Como o Solus Christus abarca todos os solos, né? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aí é o termo grego que quer dizer isso que eu falei dele. Ele retém nas mãos todo sentido, né? Tudo que existe firme é porque está sendo sustentado por ele, pela força da palavra do seu poder, como a gente leu em Hebreus. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Eu vou voltar no 20. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, gente. A obra de Jesus, ela atinge a gente, né? Nós somos alvo do amor de Deus, nós somos resgatados, feitos esse novo homem, mas ela vai além da gente, ela passa da gente. A obra de Jesus é reconciliar todo o cosmo. É uma reconciliação universal com Deus, porque a criação geme a todo tempo e clama, né, pela restauração dos filhos de Deus. Então, nesse momento em que Cristo é entronizado à destra de Deus Pai, todo o universo está sendo restaurado. Toda a desordem, toda a injustiça que você pensa que você sofreu ou que você vê no noticiário, isso vai ser pago diante de Deus. Cada prestação de contas vai ter um dia do seu acerto final. Isso através da obra de Jesus, é que há de separar os bodes das ovelhas, né, no fim dos tempos. E a gente também, né, que éramos inimigos, fomos resgatados. 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, e não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Amém, irmãos, né? Esse é Jesus, né? Falar de Jesus e só o que ele é para nós é difícil, né? Ele não é só uma coisa, ele é muitas coisas para a gente, mas, de fato, só ele é nesse sentido. Ninguém mais pode ocupar esse lugar. Essa destra de Deus, né? Que ele está colocado, entronizado à destra de Deus, não é para mais ninguém, é só para ele. Nós estamos lá também com ele, como seu corpo, como a gente leu aqui agora, que ele morreu pela sua igreja, para que ela fosse reconciliada com Deus, unida a ele em adoção, em redenção, em purificação dos pecados, e por isso a gente pode viver com esperança. Paulo termina com isso, né? A gente pode ter esperança de que nada nessa vida é sem sentido, porque se a gente olha para Cristo, né? Deus tem um plano para cada propósito, em tudo que acontece em nossas vidas, em tudo que acontece na história mundial, em cada vento que sopra, em cada folha que cai, em cada necessidade, em cada fome, em cada situação difícil no mundo. Deus é Senhor dos senhores e o Rei dos reis, através de Jesus Cristo. Amém.